Pablo, lá de Candói, Paraná, está escrevendo e dizendo: Padre Fábio, fiz 1 ano de teologia junto com meu esposo e temos a seguinte dúvida: se Deus é amor, por que criou Lúcifer? Deus não poderia ter perdoado? Bem, aqui existe um equívoco da sua parte, né? Dentro da teologia, em Gênesis, né, quando nós compreendemos este início do mal no mundo, isso é muito complexo, viu? A gente vai explicar aqui de maneira muito simples, mas isso não é tão simples assim. Compreender a presença do mal no mundo é uma reflexão que requer tempo. Mas lá na Sagrada Escritura está lá, de maneira bonita, muito poética, que Lúcifer é um anjo criado por Deus que se rebelou. Ele quis ser como Deus. É interessante porque quando a teologia nos diz que Lúcifer quis ser como Deus, ela está nos fazendo entender que ele negou a condição de criatura. Ser criatura é sofrer de limites. Eu tenho limites. Eu não sou igual ao meu Criador. Eu sofro de limites. Isso não é problema. Ter limites não é problema. Mas quando eu não admito o meu limite e eu quero ser como aquele que é perfeito, eu me transformo numa pessoa incapacitada de lidar com o meu limite e naturalmente eu me transformo numa pessoa ruim. Porque quem não acata o limite pessoal corre o risco de se transformar no seu limite. Isso é muito sério. E quando a gente se transforma no limite que a gente tem, a gente fica diabólico. E é interessante porque Lúcifer rejeitou justamente a condição de criatura. Ele quis ser como Deus, mas ele não era Deus. Então ele vai agir como se fosse Deus, só que motivado pelos seus limites. Então tudo que ele fará será tendencioso a prejudicar, porque se eu não aceito o meu limite e eu ajo como se eu não tivesse o meu limite, eu começo a prejudicar as pessoas que estão do meu lado. É interessante porque, compreendendo assim, nós vamos na raiz do que é diabólico. O que é o diabólico? É o que quebra a sequência das coisas, é o que quebra o vínculo, é o que prejudica a proximidade, é o que estabelece distâncias. E você já observou o quanto que na vida nós podemos viver essa condição? Aqui não é que Deus não quis perdoar a Lúcifer. Foi Lúcifer justamente que não quis receber o perdão. Ele não quis se reconciliar com o seu limite. Porque receber o perdão é reconciliar-se com o limite. Então o outro perdoou o mal que eu fiz contra ele. Então eu tenho a oportunidade de me reconciliar com aquilo que me incomodou. Eu fiz, errei, pedi perdão, recebi, consertei dentro de mim. Mas a partir do momento que Lúcifer não aceita esta reconciliação, então ele se transforma dentro do contexto da teologia, das igrejas, e não é só da teologia cristã. O diabo está presente em muitas outras culturas que nunca falaram lá de cristianismo, e você identifica sempre uma presença do mal, né? Eu acho que a gente não tem que ficar colocando muita atenção como é que surgiu o diabo, né? A gente tem que ficar neutralizando o poder que ele tem aqui. Eu não tenho como entender como é que o diabo surgiu. A teologia me sugere uma explicação. Você escutou qual é a explicação que eu dei hoje. Pode ser que você concorde com ela, pode ser que não. Mas uma coisa é certa: você sente a presença do mal no mundo. E como é que o diabo age no mundo? Através das pessoas. Não é verdade? Você já encontrou o diabo chifrudo mesmo naquela ilustração que a gente tem? Não. A gente nunca viu esse diabo desse jeito. Agora a gente vê uma pessoa fazendo fofoca, uma pessoa criando confusão, uma pessoa fazendo uma intriga, uma pessoa fazendo mal a outra, uma pessoa fazendo uma maldade. Pronto, ali o diabo está presente. Nós temos a oportunidade de legitimar a presença do diabo no mundo quando a gente faz o que ele gosta. Então não fique perdendo tempo. Como é que nasceu o diabo? Fique perdendo tempo e se ocupando de como o diabo ganha oportunidade no mundo a partir de você. Então, se você percebe que você está fazendo coisas ruins, que você está sendo maldoso, que você teceu um comentário que não foi bom, não edificou, cuidado, o diabo está agindo através de você. O diabo age, minha gente, através das realidades. Quando você percebe
que uma pessoa está sendo induzida ao mal porque a outra estava parecendo boazinha com ela. Quantas pessoas ruins entram na nossa vida com a carinha boa, sorrindo para a gente, e depois dá a rasteira, comete a atrocidade. O diabo entra na nossa vida através das drogas, dos vícios, né? Quantas pessoas destruíram a sua vida, estão destruindo. Às vezes você que está me assistindo agora, toma consciência disso agora. Meu Deus, eu estou destruindo a minha vida com esse vício. Eu estou perdendo a minha inteireza. Eu estou fazendo sofrer quem eu amo. A infidelidade é um instrumento do diabo no mundo. Por quê? Porque quebra. Qual é a proposta da fidelidade? Estar preso no vínculo. Eu sou fiel ao meu marido, ele é fiel a mim. Sendo fiel ao meu marido e ele a mim, a gente é fiel também aos nossos filhos. Quando o marido é infiel à esposa, ele quebra o vínculo, mesmo que ele não conte. Ele não vai se sentir tão bem diante do filho, não vai se sentir mais tão bem diante da esposa. Aí o amor começa a esfriar, porque a mentira entrou ali dentro, porque a infidelidade entrou ali dentro. É engraçado, o diabo mina as coisas boas assim. Ah, não tem problema, faça isso, não é nenhum problema você gostar. Não, cuidado, porque nós vamos perder a inteireza justamente no momento que a gente esquece que tem limite. Eu sempre digo, olha, eu sei onde aperta o meu sapato, você sabe onde aperta o seu sapato, para a gente ser fiel ao que assumiu. Para a gente ser fiel ao propósito que a gente fez na vida, minha gente, o sapato vai apertar. Não vai ter como andar sem dor, não vai ter como andar sem sacrifício. Eu não tenho como ser padre sem viver o sacrifício no meu dia a dia. Você não tem como viver a sua fidelidade no matrimônio sem viver o seu sacrifício no dia a dia. Então, se de repente você sabe que aquela pessoa provoca em você um sentimento que não é muito positivo, se ela começa a se insinuar para você de um jeito diferente, corta pela raiz. É muito melhor do que você deixar crescer essa fogueira que depois você não vai saber apagar. É aí que entra a dimensão bonita que eu falei no início. O diabo, o Lúcifer, o anjo que se rebelou, não aceitou ser limitado. Quantas vezes você cai justamente porque você não aceita que você é limitado? É igual ao alcoólatra. Você já viu algum alcoólatra se recuperar sem antes aceitar o limite? Eu sou alcoólatra. É por isso que o álcool, ele combina com mentira o tempo todo. Quantas vezes dentro do meu contexto, das pessoas que convivem comigo, elas estavam bebendo e estavam mentindo, dizendo que não bebia. Está mentindo para mim? Tá certo, ela pode até me enganar. Mas o pior que enganar o outro é enganar a si mesmo. Não adianta nada o outro achar que você é bom, que você está dando conta, que você está fazendo aquilo, se você não está dando conta, se você não está reconciliado. Aí estabelece o poder do mal. Quando eu não aceito o meu limite, o diabo tem chance dentro de mim. Quando eu não reconheço que errei, o diabo tem chance dentro de mim. Quando você não reconhece o seu erro, o seu limite. Olha, gente, a melhor coisa que tem é a gente ter a humildade de pedir perdão. Desculpa, eu errei. Outro dia uma pessoa virou e falou para mim assim, né? Padre, você precisa tomar muito cuidado, porque você fala muito da sua vida pessoal nas suas entrevistas. Um padre não pode falar que namorou muito, que teve... Pelo amor de Deus, né? Eu não vim aqui para contar mentira para você. Qual é o meu interesse em ficar criando um personagem para você? Nenhum. Porque no dia que você descobre que eu não sou o personagem que você achou que eu era, acabou tudo que a gente fez aqui. Eu tenho que me reconciliar com a minha vida. Eu tenho que me reconciliar com o meu passado, com a minha história. Se eu não tiver os meus limites na mão, minha gente, eu não tenho condições de continuar a minha vida hoje. Se um dia eu caio numa situação e eu não tenho coragem de contar para as pessoas que eu amo, para as pessoas com quem eu estou comprometido, que eu errei, eu perco a minha autoridade, porque o diabo ganha chance dentro de mim. Esse processo novo da vida, quando você vive um processo novo, eu estou vivendo um processo novo, é nesse momento que o diabo vai criando brecha para entrar, para poder atrapalhar, porque não quer ver a nossa felicidade. Mas como é que ele vai agir? É através de nós mesmos, quando nós permitimos que realidades que não são parte do nosso projeto comecem a minar o que a gente faz.
Então você começa a ser infiel, porque você permitiu ficar olhando de um tempo mais demorado para aquela menina que lhe atrai. Você começa a olhar para o rapaz, sabendo que não pode, mas mesmo assim você fica atraída por aquele jogo de sedução. Daqui a pouco, eu ouso dizer que a traição começa na hora que a gente começa a permitir olhar para o outro. A castidade vai embora na hora que você começa a olhar para o outro de um jeito que você não poderia olhar, não é verdade? Se existe uma pessoa que representa perigo para a minha vida afetiva, para a minha vida de castidade, eu tenho que ter sensibilidade de colocar um limite para aquilo. Os meus amigos que vivem a castidade sabem disso. Todos nós que somos padres, que somos religiosos, que lutamos para viver essa dimensão da vida, nós sabemos quais são os limites que nós temos. E todo mundo cai nisso, mas cai como? Às vezes nem é na prática, minha gente. Cai na permissão. Claro que a castidade é muito mais do que uma restrição à sexualidade, né? Isso é um detalhe dela. Quantas vezes você encontra um pastor, por exemplo, que não tem nenhuma restrição à vida sexual? Por quê? Porque ele se casou, ele vive as duas dimensões bonitas do sacramento, a dimensão unitiva, a dimensão procriativa. Ele faz da sua sexualidade uma experiência de amor com a sua esposa. E, no entanto, ele tem um discurso maravilhoso, ele tem uma experiência de Deus belíssima. Por quê? O amor o faz o viver, essa união carnal, o conecta ainda mais a Deus. Então não é a restrição que dá ao padre alguma autoridade, não. É o que ele faz dessa restrição, é o valor que ele busca, e isso é bonito. O amor carnal é bonito, nós não vivemos uma oposição a isso, não, pelo contrário. O amor carnal que você vive no seu relacionamento, ele é lugar da sua castidade também, sabe por quê? Porque aí você dilata o conceito de castidade. Castidade é você ser do outro. Então você vive a dimensão bonita da sua castidade dentro do seu casamento, mesmo que você faça sexo com a sua esposa. Porque você se desdobra no amor que você tem à sua esposa, ao amor que você tem aos seus filhos. Então você não trai a sua esposa porque você também não quer trair o seu filho. E aí nós vamos descobrindo que a presença do mal no mundo está justamente no momento em que nós nos esquecemos disso. Então, eu deixo de cuidar do meu jardim, aí ali começam a crescer as ervas daninhas. Eu deixo de cuidar daquilo que é especial na minha casa, então a infidelidade começa a infiltrar e ganhar corpo e espaço dentro de nós. Então essa é a explicação que a gente tem, minha filha. Lúcifer não quis o perdão, porque não se aceitou limitado. E nós também, volto a dizer, firmamos a presença do diabo no mundo cada vez que nós não aceitamos os nossos limites e cada vez como que a gente vive achando que nós somos os superpoderosos e que a gente não precisa viver a experiência da restrição.